O dia do meu aniversário sempre foi simples, mas cheio de significado. Eu nunca pedi festas grandiosas, nem presentes caros. Só queria um gesto de carinho, um olhar sincero, uma palavra que confirmasse que eu ainda importava. Mas naquela tarde, quando Marcos entrou pela porta sorrindo mais do que o normal, acompanhado de Vinícius, o melhor amigo dele, senti que algo estava diferente. Não soube explicar de imediato, mas havia um peso no ar, como se aquela alegria toda fosse ensaiada demais para ser verdadeira. Antes mesmo de me darem parabéns, eles trocaram um olhar rápido, quase imperceptível, mas que acendeu um alerta dentro de mim. Sabe quando duas pessoas compartilham um segredo que não inclui você? Foi exatamente essa sensação. E ainda assim, respirei fundo e tentei não estragar a noite. Talvez, pensei, eu estivesse só sensível, cansada ou exagerando. Afinal, era meu aniversário. Eu queria acreditar que Marcos tinha preparado algo especial. Foi então que Vinícius se aproximou com um abraço apertado demais, para alguém que nunca foi tão caloroso comigo. Ele segurou meus braços, me olhou com um sorriso exagerado e disse: "Hoje é o seu dia. Você merece algo grandioso." Aquilo me incomodou, mas sorri por educação. Marcos, do lado dele, parecia inquieto, como se a qualquer momento alguém fosse fazer uma pergunta que ele não estava preparado para responder. Ele evitava olhar para mim por mais de 2 segundos. Enquanto eles arrumavam a mesa da sala, percebi que cochichavam algo no canto, abaixados, como se estivessem combinando falas. Era estranho, muito estranho. Mas antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, Marcos veio até mim e disse: "Amor, hoje você não faz nada. Deixa tudo por nossa conta." O jeito dele falar parecia gentil, mas vazio, quase mecânico, como se fosse uma máscara mal colocada. Aproveitei esse momento para falar com quem está assistindo aqui. Inclusive, me conta nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa história. Quero muito saber até onde ela está chegando. Agora sim, vamos continuar. Quando finalmente me sentei, reparei que Marcos estava diferente. Ele ria alto demais das piadas de Vinícius, gesticulava mais do que o normal e evitava qualquer contato físico comigo. Ele parecia estar interpretando um papel. O clima ficou ainda mais estranho quando eles apresentaram a tal surpresa, uma caixa grande, embrulhada com um papel metálico exagerado que destoava totalmente do nosso estilo simples. Vinícius empurrou a caixa na minha direção e disse: abre logo, você vai amar." Ele parecia mais empolgado do que o próprio Marcos, o que não fazia o menor sentido. O olhar de Marcos, no entanto, era uma mistura de expectativa e medo. Quando comecei a abrir, senti os olhos dos dois queimando minha pele. Pareciam ansiosos demais, como quem aguarda um resultado importante. A caixa, porém, estava vazia, literalmente vazia. Só havia um envelope dentro, e ele estava fechado com fita adesiva como se tivesse sido lacrado às pressas. Meu coração acelerou. Algo naquela cena inteira estava profundamente errado, e a ausência de explicações deixava tudo ainda mais inquietante. Abri o envelope e tirei um cartão simples com uma frase escrita à mão. "Hoje começa uma nova fase." Só isso. Nenhuma assinatura, nenhum parabéns, nada que tivesse um mínimo de afeto. Levantei os olhos devagar e vi Marcos engolindo em seco. Vinícius, atrás dele, sorria como se soubesse de algo que eu ainda não sabia e que eu provavelmente não iria gostar nada de descobrir. O clima ficou tão pesado que precisei me levantar da mesa para respirar. Marcos veio atrás de mim, mas não para me acalmar, e sim para me pedir que eu não estragasse o momento. E foi nesse instante que percebi que aquela noite não tinha sido pensada para me celebrar, mas para esconder alguma coisa. Eu ainda não sabia o que era, mas podia sentir a verdade se aproximando como uma tempestade. E ali, no início daquela noite estranha, eu mal imaginava que a surpresa dele seria justamente o que destruiria o chão sob os meus pés. Quando voltei para a sala, encontrei Marcos e Vinícius conversando em voz baixa, quase sussurrando. Mas quando me viram, eles se afastaram rápido demais, como 2 adolescentes pegos escondendo alguma coisa. Vinícius ajeitou a camisa. Marcos passou a mão no cabelo, e ambos tentaram sorrir. Mas o sorriso dos dois parecia mais um pedido desesperado para que eu não fizesse perguntas. E claro, isso só aumentou ainda mais minha curiosidade. E meu medo. Marcos veio até mim e colocou as mãos nos meus ombros, mas o toque era estranho, distante, quase frio.
Você gostou da surpresa? Ele perguntou, tentando soar animado. Senti vontade de perguntar: que surpresa? Mas respirei fundo. Ainda não entendi o propósito, respondi com cuidado. Nesse momento, Vinícius interferiu, falando rápido demais. É porque tem mais, tem outra parte da surpresa. E aquilo só piorou tudo. Tinha algo escondido ali, e eu não fazia ideia do que era. Enquanto eles preparavam a tal segunda parte, aproveitei um momento para observar os dois com mais atenção. Notei algo que nunca tinha percebido antes: a forma como Marcos olhava para Vinícius. Não era um olhar comum entre amigos. Era intenso, desconfortado, cheio de significado. E quando Vinícius falava, Marcos parecia ouvir cada palavra com cuidado extremo, como quem tenta agradar, como quem busca a aprovação. Era um detalhe pequeno, mas que começou a corroer a minha paz. Sentei no sofá tentando normalizar a situação, mas não conseguia. O ambiente parecia uma encenação mal feita. E para você que está acompanhando a história, se ainda não se inscreveu no canal, aproveita para fazer isso agora. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias que eu trago por aqui. Agora, vamos continuar. Enquanto eu esperava, reparei que Marcos bloqueava o celular toda vez que eu olhava na direção dele, o que era algo novo. Antes, ele deixava sempre desbloqueado perto de mim. A cada gesto deles, algo em mim começava a montar um quebra-cabeça, mas ainda faltavam peças demais para concluir qualquer coisa. Vinícius entrou na cozinha com Marcos logo atrás, e pude ouvir barulhos de móveis sendo arrastados. Eles falavam baixo, e embora eu me esforçasse, não conseguia entender nada além de palavras soltas como depois, não agora, e ela percebe. Meu estômago virou. Não era apenas uma surpresa. Era algo que eles estavam tentando esconder de mim. Quando voltaram para a sala, Marcos segurava outro envelope. Ele parecia nervoso, como se aquilo fosse algo que poderia explodir a qualquer momento. Abre, ele disse com a voz falha. Eu abri devagar. Dentro havia apenas uma foto. Nós três, tirada meses atrás, em um churrasco de família. Mas havia algo estranho nela. Marcos e Vinícius estavam próximos demais, quase colados, e o olhar deles não combinava com o momento da foto. Parecia íntimo demais. Meu coração bateu forte. Eu tentei disfarçar, mas Marcos percebeu. O que foi? Ele perguntou rápido, quase desesperado. Eu balancei a cabeça. Nada, só não entendi. Ele relaxou por um segundo, mas ainda parecia pronto para entrar em pânico a qualquer momento. Já Vinícius observava tudo de longe, com um sorriso discreto, quase orgulhoso. Aquilo me deu calafrios. Era como se ele quisesse que eu percebesse alguma coisa, só não sabia o quê. O clima piorou ainda mais quando Vinícius comentou rindo. Esse dia aí foi especial, né, Marcos? Marcos engoliu seco. Foi sim. Um silêncio denso caiu entre nós. Eu perguntei: especial por quê? Vinícius sorriu e respondeu: ah, coisa nossa. Coisa nossa. Aquilo foi como uma faca invisível atravessando meu peito. Naquele instante, percebi que eu não era parte daquela memória. Eu era apenas a sombra ao lado deles. Marcos percebeu minha mudança de expressão e tentou reparar. Amor, é brincadeira. Você tá levando tudo a sério. Mas o problema não era a brincadeira. Era o que estava por trás dela. Vinícius cruzou os braços, me encarando com um olhar quase desafiador. E pela primeira vez na noite, senti que eu estava sendo testada. Testada para ver até onde eu iria antes de desmoronar. E ali, bem naquele momento, entendi que a surpresa deles não tinha nada a ver comigo. Tinha a ver com eles. E a pior parte, eu ainda não fazia ideia do tamanho da verdade que estava prestes a descobrir. Eu tentava manter a calma, mas era impossível ignorar o desconforto que crescia dentro de mim. A forma como Marcos e Vinícius se olhavam, a maneira exagerada como tentavam parecer naturais, tudo parecia milimetricamente ensaiado. Eu sentia que estava assistindo a um teatro onde eu era a única que não tinha recebido o roteiro. E isso doía. Doía porque era meu aniversário. Doía porque deveria ser um dia de carinho, não de suspeitas. Marcos, tentando puxar assunto, perguntou se eu queria abrir o vinho que ele tinha comprado. Mas até isso soou estranho. Ele não era de beber vinho, ainda mais com empolgação daquele jeito. Eu perguntei qual era a ocasião. Ele respondeu rápido demais. É que hoje é especial, mas disse aquilo olhando para Vinícius, não para mim. E foi aí que senti a primeira fisgada real, um aviso interno.
um pressentimento que eu não podia mais ignorar. Vinícius se aproximou e colocou a mão no ombro de Marcos, como quem dá apoio, ou como quem precisa reforçar uma posição. O toque foi íntimo demais, natural demais para quem, supostamente, era apenas o melhor amigo. Eu fiquei olhando por alguns segundos, tentando entender se aquilo sempre esteve ali e eu simplesmente nunca tinha visto, ou se tudo tinha começado recentemente. Mas Marcos percebeu meu olhar e afastou o ombro na mesma hora, envergonhado. Isso disse muito. Decidi ir até a cozinha para respirar, mas quando cheguei lá, percebi algo que me deixou inquieta. Sobre o balcão estavam 2 taças já servidas. Não 3, 2. E havia marcas de batom? Não. Havia marcas de dedo, masculinas. O vinho estava ali antes mesmo de eu chegar. Eles já estavam comemorando algo. Algo que não incluía a mim. Meu coração apertou. A sensação de ser uma intrusa na própria vida tomou conta de mim. Fiquei parada ali, olhando para as taças, tentando entender o que aquilo significava. E antes que eu pudesse pensar melhor, ouvi a voz de Vinícius vindo do corredor. Ele ria e dizia: "Acha que ela vai perceber?" E Marcos respondeu num tom baixo, mas audível o suficiente para cortar minha alma: "Ela nunca percebe nada." Aquilo doeu mais do que qualquer descoberta que viria depois, porque não era só traição, era desprezo. Era a certeza de que eu era pequena demais para ser levada a sério. Respirei fundo e voltei para a sala como se nada tivesse acontecido. Mas Vinícius percebeu algo diferente em mim. Ele me olhou de cima a baixo, como quem estuda uma reação. Era quase provocador, como se estivesse testando quanto eu aguentaria antes de explodir. Marcos, por outro lado, parecia cada vez mais inquieto. Ele não conseguia ficar parado. O celular vibrava e ele escondia. Vinícius sorria e ele desviava o olhar. Algo ali estava prestes a estourar. Enquanto eu me sentava no sofá, Marcos disse que ia ao quintal resolver uma coisa rápida. Mas assim que ele saiu, Vinícius se aproximou demais, sentou ao meu lado e me observou em silêncio. Um silêncio que não era amigável. Era incômodo. Era algo que parecia dizer: "Eu sei de algo que você não sabe." E o sorriso dele, aquele sorriso torto, quase triunfante, fez meu estômago virar. Foi então que ele comentou, com uma tranquilidade ensaiada demais: "Marcos mudou muito, né?" Eu respondi apenas com um sim. Vinícius inclinou a cabeça, analisando minha expressão. Mas isso não é ruim. Às vezes a gente descobre quem realmente é quando para de fingir. Ele falou aquilo como se estivesse revelando algo importante, mas sem dizer diretamente. Era uma provocação, um recado velado. Antes que eu respondesse, Marcos voltou. E a primeira coisa que fez foi olhar para nós dois como se tivesse flagrado alguma coisa. A expressão dele misturou nervosismo e ciúmes, e então pela primeira vez eu percebi. Ele não estava com medo de eu descobrir a verdade. Ele estava com medo de eu interpretá-la do jeito certo. A noite, que já estava estranha, começou a se inclinar para um abismo ainda mais profundo. E eu, pela primeira vez, senti que a verdade estava muito mais perto do que eu imaginava, e muito mais dolorosa do que eu estava pronta para admitir. Quando Marcos voltou para a sala, a expressão dele não era de quem apenas saiu para resolver algo rápido. Era a expressão de alguém que tinha visto um fantasma. Ele olhou para mim, depois para Vinícius, e o que vi nos olhos dele foi puro pânico. Não era ciúmes, não era irritação, era medo. Medo de que Vinícius tivesse dito alguma coisa. Medo de que eu tivesse entendido mais do que deveria. Medo de perder um segredo que, até então, ele acreditava estar seguro. Vinícius apenas sorriu, como se estivesse se divertindo com o desespero de Marcos. Ele cruzou os braços, relaxado demais para quem deveria estar preocupado. Era como se aquele jogo psicológico fosse prazeroso para ele, e isso me incomodou profundamente. "Vocês dois estão bem?" perguntei, tentando quebrar o clima tenso. Marcos respondeu rápido demais. "Estamos. Claro que estamos." Vinícius apenas levantou uma sobrancelha, quase desmentindo o que Marcos dizia. Aquela troca silenciosa entre os dois me deixou alerta. Eu percebia que havia camadas demais naquela relação. Não era apenas amizade. Não era apenas convivência. Havia algo subterrâneo. Algo que eles tentavam esconder com conversas cortadas e risos nervosos. E quanto mais eu observava, mais clara ficava a sensação de que eu tinha vivido meses dentro de uma mentira que estava finalmente começando a trincar. Decidi prestar atenção a cada gesto. Quando Marcos sentou, Vinícius se aproximou demais. Quando Marcos falava, Vinícius completava.
Quando os olhos de um encontravam os do outro, havia algo ali, um acordo, uma tensão, um histórico, que não envolvia a mim. Era como assistir dois mundos que existiam paralelamente ao meu, enquanto eu era tratada como uma figura de fundo na própria vida. A dor disso começou a pesar no peito. Marcos tentou puxar assunto sobre a festa, sobre o bolo, sobre banalidades, mas nada colava. A voz dele tremia, os dedos tamborilavam no copo, e ele parecia incapaz de sustentar qualquer diálogo comigo por mais de 3 segundos. Vinícius observava tudo como quem assiste a uma novela, aguardando o próximo capítulo. Aquilo me irritou. Vocês estão muito estranhos hoje, eu disse. Marcos engoliu seco. Vinícius sorriu ainda mais. Foi então que o telefone de Marcos vibrou sobre a mesa. Ele se lançou sobre o aparelho tão rápido que quase o derrubou. É só uma mensagem do trabalho, disse, escondendo a tela com a mão. Mas por 1 segundo, antes de ele bloquear o celular, eu vi algo refletir na tela. Um nome salvo com um emoji. E não era o meu nome, nem era um nome feminino, era um nome masculino. Um nome que não deveria estar ali com aquele símbolo ao lado. Marcos percebeu que eu tinha visto e travou na mesma hora. O ar saiu do peito dele como se tivesse sido arrancado. Ele ficou imóvel, segurando o celular com força, enquanto Vinícius observava a cena com os olhos semicerrados. O silêncio que se instalou foi tão pesado que parecia empurrar as paredes da sala para mais perto, como se tudo estivesse encolhendo ao nosso redor. Eu não disse nada, não perguntei nada, não reagi. Apenas olhei para Marcos esperando. Ele, porém, não tinha resposta. E isso foi a maior resposta de todas. Vinícius quebrou o silêncio com um comentário que soou quase como provocação. Às vezes, certas verdades não estão prontas para serem ditas, né, Marcos? Marcos arregalou os olhos, completamente desnorteado. Eu senti o chão tremer, não debaixo dos meus pés, mas dentro de mim. Aquela era a primeira vez em toda aquela noite que eu tive certeza absoluta. A verdade estava lá, clara, gritando. E eu, finalmente, estava começando a enxergar. Marcos ficou tão imóvel após a provocação de Vinícius que parecia ter esquecido como respirar. Ele apertava o celular com tanta força que os dedos ficaram brancos. Seus olhos iam de mim para Vinícius, como se pedissem socorro, como se implorassem que ele não dissesse mais nada. Pela primeira vez desde o começo da noite, o medo dele era evidente. Não era um medo de discussão de casal. Era um medo profundo, de quem esconde algo que pode destruir tudo ao redor. Eu continuei observando em silêncio, e isso pareceu deixá-lo ainda mais desesperado. Marcos sempre teve pavor do meu silêncio. Ele preferia 1000 brigas a me ver quieta, porque no silêncio, ele sabia, eu pensava, e se eu pensasse demais, eu enxergava. Ele sempre soube disso, e agora estava exatamente onde mais temia, diante da minha percepção. Vinícius, por outro lado, parecia cada vez mais confortável. Ele se recostou no sofá, cruzou uma perna sobre a outra e observou tudo com aquele sorriso pequeno, quase satisfeito. Era como se estivesse assistindo à queda de algo, que no fundo ele sabia que não poderia durar. Relaxa, Marcos, ele disse num tom de voz baixo, arrastado. Uma hora ela ia descobrir de qualquer jeito. O ar pareceu sumir da sala naquele instante. Marcos virou para ele com uma expressão que misturava fúria e desespero. Cala a boca, Vinícius, disse entre dentes, mas sem força. Era como se o comando tivesse perdido o peso. Vinícius apenas ergueu as sobrancelhas como quem diz, agora é tarde. A tensão entre eles era tão evidente que dava para sentir de longe. A ligação deles não era apenas de amizade, era algo muito maior e muito mais perigoso para ele. Eu respirei fundo, tentando manter a calma enquanto observava Marcos se desfazer aos poucos. Vocês querem me explicar o que está acontecendo? Perguntei, finalmente quebrando o silêncio. Minha voz saiu tranquila, firme, diferente de qualquer tom que eu já tinha usado com ele. Marcos abriu a boca, mas nada saiu. Ele parecia incapaz de formular uma frase que não fosse uma mentira desajeitada. Vinícius se adiantou antes mesmo que Marcos tentasse falar. Nada que ela já não tenha percebido, né? Ele disse aquilo olhando direto para mim. E naquele olhar havia sinceridade demais para ser ignorada. Não era provocação. Era um convite. Um convite para eu aceitar que, no fundo, eu já sabia. Talvez não com clareza. Talvez não com todas as peças.
mas meu coração já gritava há tempos o que a minha mente tentava negar. Marcos se levantou de repente, andando de um lado para o outro, passando a mão no cabelo, apertando o celular contra o peito. Ele parecia um animal acuado em um canto. Vinícius, pelo amor de Deus, não faz isso aqui, ele pediu, quase sussurrando. Mas Vinícius continuou sentado, sereno, como se a decisão de expor ou não a verdade já tivesse deixado de ser dele. E de certa forma tinha mesmo. A verdade já estava escorrendo pelas frestas. Impossível de esconder. Eu me levantei devagar. Marcos, quem é o dono daquele nome no seu celular? Ele congelou. Eu podia ouvir o relógio da sala marcando os segundos, de tão silencioso que ficou. Ele engoliu seco, desviou o olhar, tentou respirar, mas não conseguia. E nesse momento, não havia mais dúvidas. A verdade não estava mais escondida. Ela estava estampada na expressão dele. Vinícius então murmurou, quase como um suspiro. Ela merece saber. Marcos fechou os olhos, derrotado. E ali, naquele gesto, eu entendi tudo. Entendi que a verdade não estava longe, não estava escondida, não estava invisível. Estava ali, diante de mim, há meses. E assim, naquele instante congelado no tempo, eu soube. A descoberta que iria destruir meu chão estava prestes a acontecer, e não havia mais volta para nenhum de nós. Eu fiquei parada no meio da sala, olhando para Marcos como se estivesse vendo, pela primeira vez, o homem com quem eu vivia há anos. Era estranho, porque naquele instante, ele me pareceu um completo desconhecido. Alguém que eu jamais teria escolhido se soubesse quem realmente era. Ele tentava falar alguma coisa, mas a voz simplesmente não saía. A boca abria, fechava, tremia, como se as palavras estivessem presas atrás de um muro que finalmente estava caindo. Vinícius observava tudo em silêncio, mas não era um silêncio culpado. Era um silêncio consciente, quase resignado. O tipo de silêncio de quem sabe que uma verdade esquecida está prestes a explodir. E isso de alguma forma me deu um arrepio. Ele parecia mais pronto para a revelação do que Marcos. Talvez porque, no fundo, ele já tinha aceitado faz tempo. Já Marcos parecia lutar contra algo que ele sabia que não conseguiria esconder por muito mais tempo. Eu dei um passo para a frente. Marcos, olha para mim. Ele levantou o rosto devagar, com os olhos cheios de desespero. Quem é ele? A pergunta era simples, direta, inevitável. E ele sabia que não podia fugir. Mas ele tentou. Tentou com todas as forças. É só alguém do trabalho, respondeu com um fio de voz, como se aquilo ainda tivesse chance de funcionar. Vinícius fechou os olhos e sorriu de um jeito triste. Não de deboche, mas de quem já esperava a mentira. Uma mentira pequena diante do tamanho da verdade. E foi essa reação de Vinícius, não a de Marcos, que fez meu coração acelerar. Porque ali eu percebi que aquele nome não era apenas alguém do trabalho. Do trabalho? Repeti, sem levantar a voz. Marcos assentiu rápido demais. Rápido o suficiente para denunciar nervosismo. Sim, só alguém do trabalho. A voz dele falhava. A respiração também. E quando ele tentou ajeitar a camisa para disfarçar o tremor das mãos, era impossível não notar. Ele tremia inteiro. Tremia com o corpo. Tremia com a mentira. Tremia com o medo de ser descoberto. Foi então que Vinícius levantou do sofá pela primeira vez desde o começo da noite. Ele caminhou lentamente até a mesa, colocou as mãos nos bolsos e disse, sem olhar para Marcos, você não precisa mais fingir. O silêncio que tomou conta da sala foi quase ensurdecedor. Marcos virou para ele com um olhar suplicante, um pedido desesperado para que ele não dissesse mais nada, mas já não era a escolha dele. Chega, Marcos, Vinícius continuou. Ela merece, no mínimo, a verdade. A frase caiu como um peso no ar. Meu coração disparou. Eu senti minhas pernas ficarem fracas, mas permaneci firme. A verdade estava vindo. Eu podia sentir. Marcos balançou a cabeça. Por favor, não aqui. Não agora. Mas a ironia é que ali era o único lugar possível. O único momento possível. A mentira já tinha sangrado pelas bordas. A revelação só completaria o que já estava destruído. E então, Vinícius olhou diretamente para mim. Um olhar firme, sincero e doloroso. Um olhar que dizia tudo sem que ele precisasse abrir a boca. Mas ele abriu. Ele tem medo que você descubra porque...
Vinícius respirou fundo. Marcos fechou os olhos, como se estivesse prestes a desmaiar. Porque não é só uma amizade. O mundo parou. A minha respiração parou. A sala inteira pareceu encolher, como se cada parede tivesse ouvido a verdade junto comigo. E antes que eu pudesse reagir, Marcos desabou no sofá, derrotado. Não havia mais como negar. A primeira peça do segredo tinha acabado de cair. Quando Vinícius disse, "Não é só uma amizade", senti meu corpo inteiro gelar. A frase ficou ecoando dentro de mim como se tivesse sido dita por alguém ao meu ouvido. Eu o encarei sem piscar, sem respirar, sem conseguir entender exatamente o que estava acontecendo. Minha mente tentava encaixar aquela informação em algum lugar lógico, mas não conseguia. Era como se eu estivesse ouvindo uma língua estrangeira, familiar, mas impossível de aceitar. Marcos, sentado no sofá, parecia menor do que eu já o tinha visto. Ele se encolheu, escondendo o rosto entre as mãos, como se o simples ato de se esconder pudesse desfazer tudo. Mas não podia. Nada podia. Ele tremia como uma criança pega em flagrante. Mas ali não era brincadeira. Era a nossa vida. Era o nosso casamento. Era tudo que eu construí acreditando que havia amor de verdade. Eu me aproximei devagar. Não porque queria consolá-lo, mas porque precisava olhar nos olhos dele. Marcos, o que isso quer dizer? A pergunta saiu baixa, firme, quase sem emoção, porque naquele momento eu estava entorpecida. Era muita dor para caber no corpo. Era a sensação de que meu coração estava suspenso no ar, esperando um golpe final. Marcos levantou o rosto devagar. Os olhos dele estavam vermelhos, mas não era arrependimento. Era medo. Medo de perder o controle. Medo de perder a imagem. Medo de perder o segredo que sustentava a vida oculta que ele e Vinícius tinham construído. Eu não queria que você descobrisse assim, ele disse com a voz trêmula. A frase foi como uma pedra no meu peito. Não queria que eu descobrisse? Então, havia mesmo algo a ser descoberto. Vinícius suspirou, passando a mão na nuca. Isso não é culpa dela, Marcos. Nunca foi. Ele olhou para mim de novo, dessa vez com um olhar diferente, sincero, quase culpado. Vocês dois mereciam saber a verdade. Ele não podia continuar te enganando desse jeito. E eu senti minhas pernas fraquejarem e me sentei sem perceber. A sala inteira parecia girar. Era como se o chão tivesse rachado e eu estivesse caindo. Vocês dois estão juntos? A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar. Marcos arregalou os olhos. Vinícius fechou os dele. E o silêncio que veio depois foi a resposta mais dolorosa da minha vida. Marcos não disse não. Não se defendeu. Não tentou mudar de assunto. Ele simplesmente chorou. E o choro dele dizia tudo o que ele não teve coragem de confessar durante meses. Vinícius se aproximou, mas manteve distância suficiente para não me tocar. Não começou assim, ele disse. A gente se aproximou e as coisas aconteceram. Como se essa frase pudesse aliviar alguma coisa. Como se o aconteceram reduzisse a traição. Mas, na verdade, era pior. Era muito pior. Porque aquilo mostrava que não foi um erro pontual. Foi uma escolha repetida. Uma escolha consciente. Eu senti a garganta arder. E todo esse tempo, vocês acharam que eu nunca ia perceber? Marcos balançou a cabeça, chorando como alguém que, finalmente, tem a máscara arrancada. Eu tinha medo, ele disse. Medo de te machucar. Medo de perder tudo. A ironia daquela frase foi cruel, porque naquele momento, ele já tinha perdido tudo. E eu tinha perdido algo ainda maior. A vida que eu pensava que tinha. Vinícius então completou quase num sussurro. Ele te ama, mas não da forma que você pensa. E ali, naquele instante, meu mundo rachou de forma irreversível. A verdade finalmente tinha nome, forma e rosto. E eu nunca mais seria a mesma depois de ouvi-la. Depois que Vinícius disse, ele te ama, mas não da forma que você pensa, senti meu corpo inteiro formigar. Eu olhava para os dois, mas era como se estivesse olhando para estranhos. Estranhos que tinham morado dentro da minha casa, sentado à minha mesa, dormido ao meu lado. Minha vida inteira parecia não passar de um cenário montado por eles, um teatro feito para manter as aparências. E eu ali, como figurante, acreditando que tinha um papel importante. Marcos tentava se recompor, mas cada vez que levantava a cabeça parecia mais perdido. Eu não queria te machucar, ele repetia como um disco arranhado, mas aquelas palavras não faziam sentido algum. Ele já tinha me machucado, muito antes daquela noite, muito antes da traição virar uma revelação.
A verdade é que ele me feriu no momento em que começou a viver uma vida paralela e me deixou seguindo sozinha, tentando reconstruir um casamento que, na prática, já não existia. Eu passei as mãos no rosto, sentindo lágrimas que eu nem percebi que estavam caindo. A dor era tão grande que parecia física, como se alguém tivesse colocado um peso sobre meu peito. Quanto tempo? Perguntei. A pergunta que, até então, eu evitava formular porque sabia que iria partir meu coração em dois. Marcos hesitou. Vinícius respirou fundo. E a resposta veio baixa, quase sussurrada. Mais de 1 ano. 1 ano. 1 ano inteiro vivendo uma mentira. 1 ano sendo enganada todos os dias. 1 ano em que ele dizia estar cansado, ocupado, distante. 1 ano no qual eu achava que o problema era eu. E todo esse tempo, ele estava com outra pessoa, com o melhor amigo. A dor que senti não era só de traição. Era de humilhação, de ingenuidade, de confiança desperdiçada, de amor dado para quem não soube receber. Eu fechei os olhos e respirei fundo, tentando encontrar ar naquele mundo que parecia ter parado. E por quê? Perguntei. Por que você não me contou? Marcos esfregou os olhos desesperado. Porque eu não sabia como te dizer. Porque eu não sabia como parar. E aquilo me destruiu ainda mais. Ele não parou porque não quis. Porque era conveniente me manter no escuro enquanto vivia sua versão de liberdade. Vinícius tentou justificar. A gente não planejou. Só aconteceu. Mas essa frase soou tão vazia que quase me fez rir. Nada só acontece por 1 ano inteiro. Nada escapa do controle. Em encontros planejados, mensagens apagadas, viagens escondidas e desculpas repetidas. Aquilo não foi acidente. Foi decisão. Foi escolha. E nenhuma delas me incluiu. E essa surpresa? Perguntei, olhando para a caixa vazia, o cartão estranho, o teatro ridículo daquela noite. Marcos fechou os olhos, derrotado. Eu queria celebrar você, mas também preparar terreno. Eu achei que se a noite fosse boa, seria mais fácil. Conversar depois. Vinícius completou. Ele queria suavizar a queda. A suavizar a queda. A frase ficou repetindo na minha mente. Suavizar a queda que ele mesmo provocou. Suavizar a destruição que ele arquitetou. De mim. E então, finalmente, senti a virada dentro de mim. Meu coração, antes quebrado, começou a se recompor de sua própria maneira. Não com amor, não com esperança, mas com clareza. E a clareza era dolorosa, mas libertadora. Naquela noite, meu mundo caiu, mas algo dentro de mim começou a se erguer pela primeira vez. Eu permaneci em silêncio por alguns segundos, tentando entender como minha vida inteira tinha mudado em tão pouco tempo. Era como se eu estivesse assistindo a minha própria história de fora. E quanto mais eu olhava para Marcos, sentado ali, encolhido, tentando justificar o injustificável, mais eu percebia que ele não era o homem que eu imaginava. Talvez nunca tivesse sido. Ele dizia me amar, mas amor não esconde. Amor não fere assim. Amor não me deixa no escuro enquanto ele vive à luz com outra pessoa. Vinícius observava tudo com uma expressão que misturava arrependimento e alívio. Era como se carregar aquele segredo tivesse destruído os dois, mas principalmente a mim. Ele respirou fundo e disse: Eu sei que não tenho o direito de pedir desculpas, mas você merecia saber. Eu não respondi, porque naquele momento, nada que ele dissesse poderia reparar o estrago. Nada poderia devolver os meses que passei tentando salvar um casamento que ele ajudava a afundar. Marcos parecia desesperado. Ele passou as mãos no rosto, tentando conter o choro. Eu não queria que fosse assim. Eu não queria te perder. Eu o interrompi. Marcos, você me perdeu quando decidiu viver uma vida comigo e outra com ele. A frase saiu tranquila, porém firme, forte. Cada palavra vinha de um lugar dentro de mim que eu não sabia que existia. E ver a expressão dele diante disso me trouxe uma estranha sensação de justiça. Eu senti naquele instante que algo dentro de mim mudava. A dor ainda estava lá, é claro. Uma dor quente, afiada, viva. Mas por trás dela, começava a nascer algo novo. Algo que eu não sentia havia muito tempo. Consciência. Eu estava vendo tudo com clareza, sem desculpas, sem ilusões, sem a versão dele. Pela primeira vez, eu via a verdade exatamente como ela era. E essa verdade me libertava. Vinícius se afastou um passo, como se respeitasse o espaço que agora era meu. Marcos levantou o rosto, com lágrimas ainda escorrendo, e murmurou: O que você vai fazer?
E essa pergunta caiu sobre a sala como uma tempestade. Não porque eu não sabia a resposta, mas porque ele sabia exatamente qual era. Ele só não queria ouvir. Ele só não queria aceitar que a consequência de tudo aquilo finalmente tinha chegado. Eu vou pensar em mim, respondi. E essa frase, tão simples, atingiu Marcos como um golpe, porque ele percebeu que nunca foi sobre amor, foi sobre controle. E agora ele não tinha mais nenhum. A expressão de Vinícius mudou. Não era surpresa, era reconhecimento. Ele sabia que eu precisava desse momento, que eu precisava me escolher, talvez pela primeira vez desde que aquele triângulo começou, sem que eu soubesse. E pela primeira vez naquela noite, eu senti que tinha poder de novo, não sobre eles, não sobre o que aconteceu, mas sobre mim. Marcos tentou se aproximar, mas parei ele com um gesto. Não agora. Eu precisava respirar. Eu precisava existir por 1 minuto sem ouvir desculpas vazias. Eu precisava sentir meu próprio coração, não a sombra do dele. Fui até a cozinha e me apoiei no balcão. Respirei fundo, deixando o ar entrar e sair devagar. Eu estava tremendo por dentro, mas também renascendo. Ali, naquela cozinha silenciosa, eu entendi que não era meu aniversário que tinha sido arruinado. Era a ilusão que eu carregava, e embora doesse, era necessário. Porque às vezes, a verdade que destrói é a mesma que salva. Quando voltei para a sala, encontrei Marcos e Vinícius parados, me esperando. Mas a diferença agora era que eu não tinha medo de nenhum dos dois. Eles eram os homens quebrados pela própria mentira. E eu era a mulher que sobrevivia depois dela. Quando voltei para a sala, senti 2 pares de olhos me acompanharem em silêncio. Mas o silêncio deles já não tinha o mesmo peso. Antes, ele me machucava, me diminuía, me confundia. Agora, ele me libertava. Porque pela primeira vez naquela noite, eu não estava ali para ouvir justificativas, nem para tentar consertar nada. Eu estava ali para encerrar um ciclo que, sem eu perceber, já tinha acabado fazia muito tempo. Marcos respirou fundo, como se tivesse algo importante a dizer, mas eu o interrompi antes mesmo que tentasse. Não precisa explicar mais nada, Marcos. A verdade já está toda aqui. Ele ficou paralisado. Vinícius abaixou o olhar, aceitando o fim. E eu senti uma paz estranha, dolorosa, mas verdadeira. A paz de quem finalmente para de segurar algo que nunca foi seu. Marcos tentou se justificar pela última vez. Eu ainda te amo de um jeito... Eu levantei a mão. Não existe um jeito. Existe amor inteiro. Ou não existe. Ele engoliu seco. E ali entendeu tudo. O amor que tínhamos um dia não existia mais. E não por minha culpa, mas porque ele escolheu dividi-lo até não sobrar nada. Vinícius, com uma sinceridade que eu não esperava, disse: Eu sei que fiz parte da sua dor. Eu sei que te machucamos. E eu respondi com algo que até me surpreendeu. Vocês 2 se machucaram também. Traição nunca deixa ninguém inteiro. Ele assentiu, aceitando aquela verdade amarga. E foi aí que percebi. Eu não queria vingança. Queria apenas fechar a porta. Marcos se aproximou devagar, como se ainda houvesse algo a salvar. A gente pode conversar amanhã. Pensar. Eu olhei nos olhos dele e respondi com uma calma que parecia vir de alguém muito mais forte do que eu era horas antes. Marcos, eu não vou reconstruir algo que vocês 2 desmontaram juntos. A frase caiu sobre ele como uma verdade que não dava para fugir. Ele finalmente desabou, mas naquele momento, o sofrimento dele já não me carregava junto. Eu me virei para pegar minha bolsa, e no caminho, vi a caixa vazia, o envelope com a frase: Hoje começa uma nova fase, e percebi que eles estavam certos. Só não do jeito que imaginavam. Uma nova fase realmente começaria, mas não para eles, para mim. Porque às vezes, perder alguém é apenas a forma da vida te devolver a si mesma. Antes de sair, virei para os 2 e disse: Eu mereço alguém que me escolha sem medo. E vocês merecem enfrentar a verdade sem se esconder atrás de mim. Marcos chorava. Vinícius permanecia imóvel. Mas eu estava inteira. Inteira de um jeito que não lembrava mais como era. Abri a porta e senti o ar da noite bater no meu rosto. Era frio, mas era libertador. Cada passo que eu dava parecia me afastar não só daquela casa, mas de tudo que me aprisionou por meses. A dúvida, o medo, a insegurança, a culpa que não era minha. E quando alcancei o portão, respirei fundo e percebi que, apesar da dor, eu estava viva. Viva de um jeito novo. De um jeito forte.
de um jeito que só quem perde tudo entende, porque às vezes é só no chão que a gente encontra o próprio recomeço. E antes de encerrar essa história, quero te pedir uma coisa simples. Se essa história te tocou, deixe seu like aqui. Assim ela chega para mais pessoas que precisam ouvir. Obrigada por ficar comigo até o fim. A nossa próxima história te espera.